E aí? Tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. Estamos chegando. Hoje é anti-medo. É o quê? Pai, pensa num negócio que está destruindo a vida das pessoas, é o tal do medo. Tem dois tipos de medo. Tem o medo imaginário e tem o medo fisiológico. O imaginário é almático e o fisiológico é a questão de morrer ou viver. Então o que seu cérebro fala? Seu cérebro fala o seguinte: eu vou te proteger para você não morrer. Então eu vou colocar um medo, sempre que você passar de um limite, eu vou colocar um pequeno medo aqui, que é uma trava. Fala assim comigo: medo é uma trava. É uma zona de morte. Então tudo que chega na zona de morte, antes de entrar nessa zona de perigo, o cérebro vai lá e fala: não, por aqui não. Tem gente que tem medo de cidade grande, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de envelhecer. Resumindo, depois que você resolve isso, faz algum sentido ter esse tipo de medo? Por exemplo, todo acidente aéreo reforça o medo de uma pessoa de pegar um avião. Se você olhar tecnicamente, gosta não? Pois é, o avião é o transporte mais seguro do mundo. Comparado com o carro, o risco no carro é muito maior. O avião só não ganha do elevador, que é cabeado. O avião fica em segundo lugar, para você ter uma noção. E o que mais cai não é avião comercial, que é que a maioria voa. É avião privado e que tem problema de manutenção. A maior parte. Ou intempérie, ou falta de manutenção, ou suicídio, em alguns casos, mas ninguém fala do piloto. Pode acontecer essas coisas. Interessante que, quando eu andei de helicóptero a primeira vez, eu morri de medo. Eu fui para Angra com a família, Miguel era bebê, e eu olhava para todo mundo dentro do helicóptero e falava: nossa, nós vamos morrer todo mundo. Normal. Na segunda vez que eu andei, o medo diminuiu. Da terceira, diminuiu. Eu acho que já devo ter andado mais de 700 vezes, ou 800, alguma coisa assim. Aí você fala: e aí, tem medo ainda? Zero. Quando eu estou pilotando, eu penso que eu sou um pássaro. Eu esqueço que eu estou pilotando o helicóptero, parece que eu estou integrado com aquela fuselagem. É um negócio absurdo. Aí você fala: por que a gente tem medo? Aí você vai anotar aí. Alguém vai anotar alguma coisa? Se não for anotar, eu vou dar palestra. Se quiser anotar, eu dou aula. Vocês querem aula ou palestra? Então tem que anotar se for aula. Uma das principais coisas em relação ao medo é a ignorância. Então, quando você é ignorante, acontece um negócio fabuloso no seu cérebro. Não é que chegou na zona de perigo, é que a ignorância gritou. E ignorância é a distância que você tem em quilômetros daquilo que você não entende absolutamente nada. Toda ignorância ela é medida em quilômetros, ou seja, está ligada à incapacidade, à experiência e à prática que essa pessoa tem em relação àquele assunto. Já falei então que na primeira vez que eu fui andar, medo absoluto. Foi diminuindo, diminuindo até zerar, e de verdade, no fundo do meu coração, hoje, eu sinto que eu sou um. Eu não presto atenção na questão da pilotagem. É um negócio no instinto. É um negócio absurdo. Primeira vez saltando de paraquedas, tem que assumir. Muito medo. Fiquei pensando: para que eu estou subindo na hora de pôr o paraquedas? Aí fiquei vendo os meninos, estagiário, dobrando o paraquedas, pondo na mochila e eu olhando. Esse cara dobrou o meu errado. Certeza que o meu está errado. E fiquei louco olhando aquilo, louco. Não é possível. E aí eu olhei, fiquei inseguro demais. Aí fui fazer o curso para saltar sozinho. Mas primeiro deixa eu contar a primeira. A hora que eu fui subir, eu falei: cara, isso é uma idiotice. E se logo eu morrer? Eu fui atrás da estatística. Nunca em Boituva morreu um cara saltando com o instrutor. Nunca, na história. Não é possível que eu vou ser o primeiro. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Saltei com o cara. Na hora ele falou uma frase que foi muito chata. Na hora que chegou em 12 mil pés, ele falou assim: joguem os corpos do avião. Aquilo deu um desespero. E aí o banco é de alumínio assim, ó, vai um arrastando o outro, você já está agarrado com a pessoa que vai saltar com você. Chega na porta. O momento de ver alguém dobrando o paraquedas é ruim. O de tomar a decisão, a dobra do paraquedas, você colocar aquele equipamento nas costas.
você subir no avião, o avião ficar rodando até chegar em 12, você ir para a porta e o salto. Putz, mano, não sarava de jeito nenhum aquele medo. Quando você salta do avião, você olha para ele está indo embora, você pensa exatamente assim, ó, por que eu fiz isso? Estava de boa dentro do avião. E aí vai aquele medo, o cérebro nunca viu aquilo, nunca experimentou aquilo, vou morrer. E vai, aí a próxima preocupação, esse trem vai abrir. Aí você lembra do menino enrolando de qualquer jeito. Aí a abertura leva uns 5 segundos, parece uns 2 anos, a demora mais ou menos. Leva 5 no Cronos e 2 anos na moeda do medo. Quando aquele negócio abre, dá uma paz de espírito absurda. A segunda vez, menos medo. A terceira vez, menos medo. A quarta vez, menos medo. A quinta, até não ter medo mais. É normal. A coisa que mais gera medo na pessoa é a ignorância. Ignorância é distância daquele assunto. Outra coisa que gera medo na pessoa, o ambiente. Se você andar com gente medrosa, você vai ter um problema sério na vida. Você vai ser um medroso. O Gideão, ele foi para uma batalha. E ele foi pedir ajuda para Deus, porque ele estava com 32 mil soldados, aproximadamente, e os midianitas estavam com 135 mil. Aí ele chegou, Deus, em outras palavras, estamos com medo, ajuda nós. Deus falou, o que você precisa? É nós contra eles, está dando 5, mais ou menos aí 4, né? 4 por 1. Não dá para a gente sair aqui, o nosso povo contra esses midianitas, eles são 130 mil, nós somos 30 mil. Aí Deus falou, então vocês estão precisando de ajuda? Então faz o seguinte, vamos tirar todo mundo que tem medo, tirar os medrosos. Foi assustador. Só nessa tacada são uns 20 mil. Sobrou 10 mil. Foram lá para beber água. Observa, quem não for vigilante, quem não tiver a cabeça de governante e curvar para beber água igual um cachorro, você tira. Os que forem, que levar a mão e trouxer a água na boca, esse vai com o exército. E aí o Gideão, com medo pela diferença numérica, pede para Deus uma ajuda. Ele, eu te ajudo, manda todo mundo que tem medo para casa. Foi embora todo mundo que tinha medo. Depois foi embora todo mundo que lambeu a água igual cachorro. Quantas pessoas sobraram? 300. Essa é a verdadeira história lá de Esparta. Gideão e os 300 que não tinham medo, que eram vigilantes, que eram governantes, cabeça erguida, foram para o arraial dos midianitas. Ao entrar lá, Deus dá uma estratégia, eles levam uns vasos de barro, com uns porretes de madeira, e começam a quebrar esse negócio no meio da madrugada no arraial e tocar o terror na vida de 130 mil pessoas. Eles achavam que tinha 1 milhão de gente lá e saiu tudo correndo. Ganharam a guerra com 300 pessoas. O que me chama a atenção é eles pedindo ajuda para Deus e Deus dando um indicativo. Manda os medrosos para casa. É absurdo. Eu não dou conta de fazer coisas ousadas com gente medrosa. Eu não consigo seguir algum projeto quando eu vejo a pessoa falando que não dá para fazer. Quando a pessoa fala assim para mim, não tem como fazer, eu só falo assim para ela, é você que não vai fazer parte do projeto. Esse é o que eu já decidi aqui. Não é que não tem como, é que a sua pessoa não está nessa próxima fase. E é por isso que esse negócio não sai. Então veja bem, o medo, para quem está anotando, é um atrativo. O cérebro, ele tem uma questão na física quântica, que aquilo que ele realmente preocupa, ele atrai. É interessante que nem todas as coisas virão até você, mas as piores sim. Quando eu descobri o poder químico que o cérebro tem, metafísico, de atrair coisas, eu comecei a mentalizar negativamente mesmo. Medo de ter 2 helicópteros. O dia que eu fiz isso como besteira, né? Fiquei assim, cara, se o cérebro funciona assim, esse é o livro, acho que é o primeiro dos 80 que eu já publiquei. Acho que a Patrícia falou que é o mais vendido até hoje. Inclusive, você que está assistindo aí, daqui a pouco eu vou postar lá para você. Posta nos stories para quem quer comprar o e-book ou o físico, posta 2 coisas diferentes. O e-book, a pessoa já compra, coloca um preço promocional, põe aí de R$ 9,90 o e-book, só em 24 horas, e-book do Antimedo. Quem quiser comprar ele físico, coloca outro link que ele compra e recebe em casa. E quem não quiser comprar, porque o Brasil está difícil a situação, você pode seguir o passo a passo nos stories lá,
no Rios que eu vou colocar agora, e aí você concorre, eu mando assinado para sua casa amanhã. Amanhã acho que não trabalha o pessoal do Correios, né? Amanhã é feriado. Então é o seguinte, esse medo positivo, eu lembro de criar 2 para testar. Atingir 1 bilhão e ter 2 helicópteros. Funciona. O medo ele é atrativo. Se você tem medo de ser assaltado, você vai ser assaltado. Se você tiver medo de quebrar a sua empresa, você vai quebrar. Se você tiver medo de merda acontecer com você, você vai quebrar. Ou vai acontecer merda com você. Minha sugestão, use esse lado negro do cérebro, esse lado oculto, melhor dizendo, do cérebro, para colocar coisas que realmente você tem medo de ter. Um helicóptero gasta muita despesa, mas 2 gasta mais, certo? Eu coloquei na área do medo e funcionou. Eu jurava em toda a minha vida que eu nunca ia fazer esse negócio de bilhão. Não faz sentido, de forma linear, não dá para chegar. Um cara que vem de onde eu vim não consegue chegar em lugar nenhum com esse negócio. E eu senti tanto medo de produzir isso, é claro que as conexões que eu fui tendo ao longo do caminho mudaram a minha cabeça. Eu consegui bater coisas que eu tinha medo. Então, esse lado oculto do cérebro, esse poder latente da alma, da metafísica, de conseguir atrair coisas que você tem medo é absurdo. Você tem que ter uma lista, anota assim, fazer uma lista de medos reais que você tem. Tem um medo, por exemplo, do PT acabar no Brasil, por exemplo. Eu ia falar outra coisa, mas... eu tenho um medo absurdo do povo brasileiro ser a nação mais próspera da Terra. Eu tenho muitos medos novos que eu estou nutrindo agora. Como é que é a questão do medo? Eu vou te fazer uma analogia, você nunca mais vai esquecer. O cérebro é uma terra, uma fazenda. O medo é a semente. E não é semente do que você quer colher, é o semente que as pessoas que estão passando na sua terra estão jogando. Às vezes você queria plantar soja, mas a pessoa está colocando capim, semente de capim mesmo, de braquiara. A pessoa joga, você fala, mas eu não quero plantar isso, eu quero plantar uma lavoura, mas a pessoa joga. Eu lembro que a pessoa que eu gosto muito, pessoa parente, não compra avião não, porque avião morre. Você sabe quantos aviões tem agora? Se vocês conseguirem achar isso aí, coloca no painel de LED, por favor. Deve ter agora no ar, no mundo inteiro, uns 20 mil aviões ao mesmo tempo. No ar. Não falei estacionado não, estou falando voando. O que vocês acham dessa informação? 20 mil aeronaves ao mesmo tempo voando nesse exato momento. Acho que esse horário, tanto faz o horário. Eu acho que tem umas de 18 a 20 mil aeronaves. Vai lá no Flight Radar lá, que você vê essa informação. Você tem medo de coisas, e essas coisas que você tem medo têm feito você não prosperar. Um parente meu também tinha medo de cidade grande, porque se perdeu no interior com 2 ruas. Imagina o que ficou. 2 ruas a pessoa se perdeu. Deixa eu dar só um conselho para você nunca esquecer. Só se perde quem não tem identidade. Se você sabe quem você é, você não está perdido hora nenhuma. Você está na terra que é sua e você precisa só de descobrir onde é o norte e o sul. Se você estiver deitado num lugar, só sugerir aqui uma coisa para você nunca esquecer, tá? Se você perder uma bússola. Quando estiver amanhecendo no lugar que você acha que você está perdido, você vai colocar a sua mão esquerda para o lado desse sol e a sua cabeça na perpendicular. Ou seja, se o sol nascer à sua esquerda, o norte está na sua cabeça e o sul está no seu pé. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, se quiser ir andar num deserto, você consegue sair, senão você é até desorientado. Tem gente que tem crise de identidade, de desorientação temporal, espacial. Olha o tantinho de avião aí. Aqui no Brasil não tem nada. Põe nos Estados Unidos aí, por favor. Dá uma olhada nisso aí, ó. Dá uma olhada nisso aí, ó. Consegue arrastar lá? Eles vão colocar lá. Olha o United States. E você tem medo de um negócio desse. Cara, olha os Estados Unidos da América. Você olha agora e fica com outro medo, né? Esse trem vai bater. Sabe o que é massa? Esses aviões andam em aerovias. Toda aerovia tem nome. A gente está lá voando de jato, a gente vê o avião que está em cima, 1.000 pés, 2.000, 5.000, indo para uma direção, a gente vai em pés ímpar, na volta em pés par, ou seja, a aerovia, ela
é 100% segura. É uma loucura isso aí. Então, se você for olhar ali os Estados Unidos, se for ver China, você vê os grandes portais do mundo aéreo, você vai perceber que não tem como ter medo de um negócio desse. Estatisticamente, não faz sentido esse tipo de medo. Por exemplo, por que as pessoas têm medo do escuro? Elas têm medo do escuro e nunca saiu a notícia assim, ó, 5 pessoas morreram no escuro. Não existe isso. Mas você tem medo. Por que você tem medo? Cérebro imaturo, cérebro ignorante, cérebro com bloqueio emocional, cérebro com distância da realidade. Quantos de vocês eram para ter suas empresas, mas você tem medo? Quantos de vocês, que tem casos também, era para ter fechado a empresa e ido para outro negócio? E você tem medo. Você tem medo do que vão dizer, você tem medo de olhar no espelho depois de tomar uma decisão difícil, você tem vários medos, aí não faz sentido. Deixa eu te ajudar a desconectar dos medos. Fala assim comigo. A vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Se você souber que você vai morrer mesmo, porque você não sabe, não é possível. Você vai deixar de fazer aquilo que seu coração manda você fazer? Fala em paz, olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, eu vou morrer. Mas eu vou curtir a vida doidado primeiro. E o que tá... É ruim, né? O cérebro já está assim, como assim morrer? Que horas? Isso é maldição. Isso é maldição que você está falando, bate na boca. Vai todo mundo morrer, cara. Fala de novo, a vida é uma aventura. E ninguém vai sair vivo dela. Tá, mas aí por que você corre lá no rally? Algumas edições do rally, do Campeonato Brasileiro de Rally, eu corro. Nós temos que marcar uma próxima, né? Estou ocupado demais viajando. A pessoa, um dia ficou pegando meu pé, você não é bom em tudo, por que você não ganha a corrida? Eu lembro que eu cheguei em quarto na corrida, e acredite, apesar de ser um maluco, eu tiro o pé. Por quê? Eu não dependo de patrocínio, eu não dependo de chegar em primeiro, eu não quero correr risco de perder minha vida, não faz sentido para mim. E eu poderia pôr um pouco mais? Poderia. Mas coisas que tem, aí você vai notar, risco de ruína, essa zona chamada risco de ruína, eu não gosto de acessar. Porque o risco de ruína é uma morte prematura, é você bater a cara na pedra igual o Schumacher, acabar com a vida fazendo manobras ultra radicais sem necessidade nenhuma. Risco de ruína, pode acabar com amputação de membro, que é alta velocidade em moto, racha de carro. Engraçado. O que tem aparecido para mim, as pessoas gostam de like, é normal, né? Que é uma guerra por like e por clickbait, mas tem muitos casos, o brasileiro é muito doido. Qualquer coisa o pessoal volta em casa, pega um revólver e mata o outro. É verdade ou não? Cara, não faz sentido. Eu assisti um vídeo hoje que o cara estranhou o outro, ficou empurrando, o cara ainda mostrou a arma e o cara não parou de empurrar. Aí o cara, então, toma. Eu falo, mano, esses caras pensam o que da vida? Eles não pensam, eles são bichos. Estão obedecendo a instinto. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem medo é de prosperar. Medo de matar os outros você não tem, sabia? Medo de se matar você também não tem. Quando você tem uma dor absurda e você não consegue se livrar dela, você sabe o que você faz? Você vai lá e tira a própria vida, que é o caminho mais rápido. Amadureça para tomar tranco, sabe por quê? Porque quem sofre demais não tira a própria vida. Você pega os lugares onde tem os melhores índices de IDH do mundo, lá é onde tem os índices mais altos de suicídio. Você pega um rico, ai, estou chateado, vou me matar. Pega um pobre para você ver se ele se mata. A única coisa que ele tem, ele fala, eu não vou não. É difícil um pobre falar, não, hoje eu vou acordar, vou arrancar isso aqui. A única coisa que eu tenho é eu mesmo, não tem jeito. Deixa eu te explicar. Apesar de arrancar sorriso com esse assunto, é um assunto grave. Ninguém quer se matar. Eu já vi gente defendendo a tese que quem se mata é corajoso e quem se mata é covarde. Eu vou te explicar. Todo mundo no cérebro tem uma calculadora de limite emocional. Que quando chega nesse limite, a pessoa não sabe o que fazer, por isso ela puxa um cabo. Eu lembro de um caso de uma modelo aqui em São Paulo que foi cancelada na internet. Só criticaram ela. Ela foi na sacada e pulou da sacada. Uma criticazinha.
Eu fico imaginando, a maior parte das pessoas sofreu o cancelamento que eu sofri em janeiro do ano passado. Um negócio absurdo. E aquela lacração infinita. E eu do lado de cá arquitetando, ligando as turbinas. Como virar energia disso? Como virar? Não parei nem um dia. E consegui virar energia. E até explodiu uma trend no TikTok. Não sei nem quantos milhões de pessoas fizeram essa trend. Se cancelar o velório, se o morto levantar, cancela o velório. Vocês chegaram a ver esse negócio? Essa frase é minha. Eu falei isso nesse cancelamento. O que é cancelar? Pra você não ter medo de ser cancelado. O cancelamento ele tem um poder de destruir a pessoa, fazer ela pegar antídoto. Eu sugiro que todos vocês não tenham medo de cancelamento. Pelo contrário, provoque ele o mais rápido possível para você ver tanto que você é doido e o tanto que você não depende do que os outros falam sobre você. E aí que está o detalhe. O que a pessoa faz quando está cancelando? Ela pega você, manda para o seu próprio velório, compra as flores, faz pressão, contrata a tia que fica chorando no velório, põe pressão para te convencer que você morreu. E aí você está lá deitado. Você fala, mas o povo está chorando? Tem gente chorando. Mas aqui, todo mundo que eu considero mandou flor? Mandou as coroas de flor. Você olha o nome de cada um, todo mundo desistiu de mim? Desistiu. Minha mãe também sua mãe está aí do lado. Todo mundo desistiu mesmo? Porque todo mundo fica louco, né, quando está sendo cancelado. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Então toca o velório. Rapaz, mas eu nunca vi um velório no mundo inteiro que se o morto levanta, aquele negócio continua. O objetivo final do velório acaba. Sugestão que eu dou para todo mundo zombe da cara de quem montou o velório. E cancele. O único que tem poder para cancelar o velório não é a mãe nem o pai da pessoa. É o morto levantando. Então, essa capacidade que o velório tem de matar a pessoa sem ela querer, ou de ressuscitar ela se ela tiver afim, ela ganha um antídoto. Ela fica insuportável, ela não importa mais com o que os outros acham. O cérebro é a terra, a semente são as ideias que são geradoras de medo. O sistema de autopreservação que o cérebro tem para não te colocar em rascada, o código o cérebro não quer gastar energia porque ele acha que você vai gastar tanta energia que vai se comprometer e vai morrer. Não sei se você sabe, uma decisão importante na sua vida gasta 20% de glicose do cérebro, uma decisão. Por que vocês não tomam decisões, várias decisões pesadas, uma atrás da outra? Porque você fica desgastado emocionalmente. Por que os bonitões do STF não apertam nem o botão do elevador? Porque eles têm que decidir a nossa vida. Tem um funcionário para apertar o botão do elevador em cada andar e um assessorista dentro de cada elevador. E também tem outro funcionário para puxar até a cadeira. Aí você fala, papo, você acha um exagero? Eu acho que a gente tinha que ser mais simples. Mas as pessoas que decidem as coisas mais importantes do mundo, elas não têm que pensar em nada. Elas não podem ficar pensando em comida que ela vai comer, nem a roupa que ela vai vestir. Presidentes das nações não ficam pensando em absolutamente nada. Você tem que tomar decisão importante, não pode consumir energia. Por que eu não fico entrando em picuinha de empresa? Porque a minha cabeça tem que estar mirada para o futuro. Se eu ficar olhando fora, não sei o quê, e não sei quem brigou, e aí a fofoca não sei de quem. Você imagina, com mais de 60 companhias no pé, um monte de gente enchendo o saco. Você é louco. A cabeça entra num grau de desgaste absurdo. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu sugiro. Se você conhecer mais coisas, você vai ter menos medo. Se você praticar mais, você vai ter menos medo. Se você tiver mais resultados, você vai ter menos medo. Vários de vocês, escute esse alerta, são pessoas que morrem de medo de Deus por serem religiosos, não por serem amigos dele. Porque se for amigo dele, você não tem medo, você tem temor. Temor, se você quiser anotar, significa extremo respeito. Medo é quando eu tento não chegar perto. O medo de Adão, depois da queda, que fez ele correr da presença de Deus. Não foi o temor ao Deus vivo. Se tivesse temor, ele todo dia comparecia na viração do dia, lá na árvore da vida. Quando Deus chega em Adão, ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você estava. Se Deus se preocupasse tanto com o erro de Adão, ele teria chegado e perguntado o que você fez. Ele não perguntou assim, eu acho isso brilhante. A pergunta foi, aonde você estava? Porque foi dali, desse lugar, que você parou de vir ter relacionamento comigo e começou a ter essas loucuras na sua cabeça. Então vamos lá. Se você realmente quer ser uma pessoa monstruosa, governante, transbordante, multiplicadora, amadureça. Vocês têm medo de não serem elogiados por certas pessoas e também têm medo de ser criticado. Eu descobri uma fórmula para acabar com os dois.
entra na linha de comando do cérebro, zero valor de crítica, zero valor de elogio e acabou. Quando a pessoa vai fazer elogio para mim, meu cérebro já fala, tá bom, o que mais você quer? 3 motivos que vem um elogio. A distância que a pessoa tem de você e mostra mais sobre a distância ou incapacidade dela. Se quiser eu explico. Segundo motivo que leva a pessoa a te dar elogio, ela está querendo comer seu fígado. Terceiro, ela é boba o suficiente para se chamar de fã eternamente de uma pessoa que, se bater o crânio no meio-fio igual ela, vai rachar do mesmo jeito. Como eu descobri esse perfil psicológico do elogio, eu invalidei na minha cabeça de tal forma que eu não dependo disso. Se a pessoa estiver elogiando, tem 2 milhões de alunos, então toda hora alguém quer me elogiar e fala, eu sei que você não gosta. Não, não é que eu não gosto, é que não serve para nada. É como se você estivesse gastando uma energia sua para nada. Quando a pessoa está me elogiando, você é maravilhoso. Eu falo, faz o seguinte, você está falando isso por quê? Aí a pessoa fala, porque você mudou a minha vida. Não, não. Fala o que você mudou na sua vida, deixa eu ver. Eu vou te contar um segredo, você não vai acreditar. Todas as pessoas que são fãs, elas não fazem nada do que eu falo. Nada. Elas são só convencidas em si mesmas. Elas não fazem. Então, ao invés de eu ficar caçando um elogio para mim, eu pergunto para a pessoa, o que você fez? É incrível, fã não faz. Se a pessoa não se enxergar, ela não faz. Ela fica só com esse sentimento de, nossa, obrigado. Obrigado pelo quê? Você nem fez. Mano. Se o cérebro é a terra, as ideias são as sementes, o que a gente tem que fazer? Temos que repudiar sementes que não são para o nosso plantio. Nós precisamos fazer o quê? Trazer sementes que a gente quer plantar. Vocês têm uma contaminação absurda em relação à religião e à ignorância bíblica. A religião, ela meio que dá uma distorcida na realidade do cérebro. E você tem medo de demônio, você tem medo de principado, você tem medo do diabo. Tem, que eu sei. Você tem medo de macumba. Você tem cada medo absurdo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode pegar essa pessoa cheia do Espírito Santo, com a identidade ativada, pode enfileirar miríades de demônios e anjos caídos, e o diabo, o falso profeta, e todo mundo junto. Não consegue fazer uma cócega na sua vida. Se eu te falar que tem 8.000 promessas na Bíblia, você não bota fé, mas se uma macumba aparecer na porta da sua casa, você surta. Esse é seu problema. Você tem medo de coisas porque você não entende a realidade delas. Porque se você souber que maior é o que está em você do que o que está no mundo, se você souber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, você não faria nada, você não viveria nesse medo. Alguns de vocês têm medo de fazer dívidas para crescer. Não precisa ter medo. Se você tem certeza do crescimento, a dívida é bem-vinda. Nunca faça dívida que vai fazer você se sentir um otário. Como que faz para se sentir um otário numa dívida? Faça uma dívida e tenha que dar, e dê seu lombo como pagamento. Toda dívida que aquela própria dívida não se pagar, não faça. Não faz sentido. Não faça dívida que ela mesma não se banque. Eu faço isso desde quando eu fui comprar meu primeiro carro, em 2005 ou 2006. E aí eu até hoje, mesmo tendo bilhão, isso não muda nada na minha cabeça. Eu não faço dívida que essa dívida não vai se bancar, não faz sentido. E aí a grande chave. Você tem medo é porque você é infantil. Algumas coisas que você tem medo na vida, por exemplo, você tinha medo de atravessar a rua, hoje você tem medo de atravessar a rua? Então você não é mais infantil. Você tinha medo de fazer coisas sem sua mãe, hoje você nem faz nada com a sua mãe. Ou seja, você deixou de ser infantil em várias áreas, mas em algumas ainda não. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de plantar a coisa certa e cuidar com as sementes que estão jogando na nossa lavoura. Uma vida de 120 anos aqui na Terra não dá para impedir um pássaro cagar em mim, mas eu consegui impedir um pássaro de fazer um ninho na minha cabeça. Medo não é o pássaro cagar na sua cabeça, é ele fazer um ninho na sua cabeça. E esse pássaro é um demônio. Eu estava num programa hoje, eu tenho que guardar sigilo, que vai estrear, fiz um programa hoje no SBT, e foi muito massa. Eles usando inteligência. Deixa eu ver se eu posso falar essa parte.
Eles usaram inteligência artificial para debater comigo. Me coloca num negócio, numa mira lá. E todo mundo com o olho arregalado assim, vai dar tudo certo. Eu, não, tá bom. Aí pegaram as inteligências artificiais, começaram a deitar em cima de mim. Vocês já imaginam como é que é o debate com a inteligência artificial, né? Eu estava dando risada. Porque eu tinha certeza que ela tinha feito um prompt. Eu não posso falar. Putz. Não pode, senão o programa não vai sair no ar. Desliga o microfone. Boa, vou desligar. Vamos ver. Foi massa que eles me apertaram bastante. Mas como eu imagino o que estava por trás do prompt da inteligência artificial, eu consegui quebrar ela bem, você vai ver. Alguém escreveu ali, o Datena está esperando lá fora. Manda ele entrar. E pode sentar na cadeira aqui na frente. Inclusive, quando saiu o programa no SBT, eu peço perdão para ele lá, vou deixar para sair ao vivo. Ele era a mente mais fraca emocionalmente no debate, aí eu acabei usando essa possibilidade de hackeamento. Mas eu pedi perdão para ele. Ele é uma boa pessoa. Ruim é a parteira. O que é a parada do medo? Vamos fazer um combinado? Continua com os medos que você tem, mas vamos deixar combinado. Registra na sua lápide. Morreu com medo de... Sua lápide vai ter uns 30 metros de altura. Vamos fazer um combinado? Morra a qualquer hora, mas morra sem medo. Não precisa de risco de ruína, não precisa acelerar o carro na loucura. Eu e o Rafa Teixeira, nós estamos correndo lá na NASCAR. Inclusive, quem está assistindo aí, quiser correr comigo amanhã numa pista secreta, é secreta mesmo. Nós locamos um autódromo secreto para correr amanhã, para eu treinar para a NASCAR. E aí, quem quiser ir, tem um link aí nos stories aí para você comprar, tá bom? Aí é amanhã, não, é sexta, né? Sexta-feira. E depois tem uma mentoria que chama a Corrida da Vida lá em Interlagos. Então vai rolar a mentoria em Interlagos. Eu recomendo mais para executivos, para empresários, para pessoas que querem pegar códigos de aceleração de resultado. Esse é o objetivo. Como a gente vai correr lá no final de semana na NASCAR, a gente pode se encontrar lá. É a turma dos Estados Unidos, plataforma que abriu em Miami. Eu vou estar em Miami na F1, na Fórmula 1. Esse final de semana eu estou chegando. Avisa todo mundo aí. Está correndo no videogame? Não, no simulador, né? Estou correndo. É o seguinte, o que é a raiz de todo do medo? Anota aí, a raiz de todos os medos é a morte. Vamos resolver a morte, teoricamente. A Bíblia fala que a morte é um espírito. O espírito da morte. A morte, ela não pode chegar até uma pessoa se o próprio Deus não autorizar. Quem está comissionado, quem está vivendo o propósito, dificilmente vai ter uma morte precoce. Eu não vou falar que é impossível, porque os desígnios do Senhor, quem manda é Ele. Mas praticamente quem está comissionado e está realmente debaixo daquilo que Ele chamou, meio que aciona a imortalidade nessa fase. Sei que parece um absurdo, mas deixa assim, vou deixar condicionado aí. A maioria de vocês são cristãos, sim ou não? Sim. Pelo menos culturalmente a gente é cristão, a maioria, né? Alguém te iniciou na igreja católica, alguém levou você para a igreja evangélica, você é espírita e você pratica um tipo de cristianismo aí. Se você for cristão de verdade, qual que é a lógica que você tem medo da morte? Nenhum. 500, olhem para mim se eu não estou doido. 500 mil pessoas morreram lá no Coliseu, em Roma. E aquelas pessoas tinham uma chance. Nega lá seu Salvador Jesus que a gente não põe você lá na arena com os leões. E os caras falavam. Tinha várias pessoas morriam com um bebê no colo. Quanto? 400 mil. O Antônio chegou no chat GPT dele ali. Foi no chat? O Google é chat GPT. Né? Acho que já sai no GPT aí.
Imagina, de 400 a 500 mil pessoas, segundo a informação do Google ali que está atrasada, é 400, eu acho que 500. Checa aí em outro chat GPT. Quantos? Olha lá, 1 milhão de animais. Olha para você ver que eu não confio nesses trem aí, ó. Onde está o número? Olha aqui, ó. Embora se estime que 500 mil homens e 1 milhão de animais tenham morrido na arena, esses números não incluem cristãos. Ai, ai. Imagina aquela galera que não tinha medo de morrer, mano. Os 12 discípulos de Jesus, 11 foram assassinados. Um foi partido no meio, o outro foi pendurado de cabeça para baixo. Rapaz, os discípulos de discípulo apedrejado, gente cerrada ao meio. E aí, nega Jesus? Não. O medo da morte é um absurdo. Nós estamos num país que está em guerra civil, vocês sabem disso, né? 70 mil homicídios por ano é guerra civil. Está incontrolável esse país. De alguém que coloque esse povo no eixo. Igual o Bukele em El Salvador saiu de país com um território tão pequeno, era o mais violento do mundo, para mais seguro do mundo, mais do que os Estados Unidos, inclusive. Teve um encarceramento em massa, desmantelou tudo que tinha que desmantelar, e aí foi acusado de prender milhares. E aí ele fez uma respostinha bonita. Nós não só prendemos milhares, mas libertamos milhões. Um futuro bem próximo a gente vai ter que fazer um encarceramento em massa aqui no Brasil. Eu estimo que a gente tem que colocar uns 2 milhões de pessoas na cadeia. Já tem quase 1. Colocar mais 2 milhões na cadeia dá uma resolvida boa. Aí vem soltando quem não tem nada a ver, entendeu? Se colocar só o CEO, já resolve. Então, é porque senão vai vir outro processo. Tem um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu escrevi no livro. As irmãs, deixa eu voltar para a minha aula aqui. As irmãs do medo, anota aí. As irmãs do medo. A irmã poderosa do medo é inércia. Inércia não é estar parado, tá? Inércia é estar numa constante. Se você está lento numa constante, fica nela. Tem gente aqui que está inerte pelo medo, é a irmã do medo. A inércia fala, não, eu vou fazer, e não faz. E fica ali, ó, fica ali, ó, fica ali, fica ali, fica ali. Procrastinação. Essa, para mim, ela é criminosa. Procrastinação é o ato de deixar para amanhã aquilo que tinha que ter sido feito ontem. Ou seja, um prejuízo de vida absurdo. Uma outra irmã do medo é a desorganização. Toda desorganização, minimamente, os desorganizados gastam 10% do patrimônio que tem. Deixa eu te explicar. Quem é desorganizado na empresa gasta 10% a mais do dinheiro da companhia. Desorganização. Eu estava hoje aprovando os pagamentos, alguns milhões de reais dessas companhias. Eu olho linha por linha de forma absurda. Eu olhei lá, um frigobar, R$ 1.800. Aí eu vou atrás, não dá para comparar tudo, mas eu pego alguns casos, linha eu vejo todas. Aí eu vou lá e cobro. Por que vocês compraram isso aqui de jeito? Quem que é que tomou essa decisão? Eu sou muito enjoado com o recurso. Se você tem a tal da desorganização, ela é fruto do medo de confronto. É fruto de você ter medo de ir para cima. É um absurdo um cara igual eu ter que pegar 60 e poucas páginas, uma vez por semana. Eu leio um livro por semana só de despesa das empresas. Eu olho linha por linha e eu tomo um monte de decisão vendo esse tipo de coisa. É um absurdo. Absurdo. Outra irmã do medo é a omissão. Ela é a sua irmãzinha preguiçosa. Coisas que tem que ser feitas, você deixa de fazer. Não é para depois, você omite. Se você vê alguém, é até crime, omissão de socorro. Você vê uma pessoa precisando de socorro, você passa, você responde criminalmente por isso. Tem a irmã que chama negatividade. Todo medroso é negativo. Então, quando você vê uma pessoa negativa demais, ela tem medo de tudo. Medo de tudo, tudo. Quanto mais negativa, mais medrosa. Murmuração, é a irmã ingrata. A gente foi no orfanato hoje com os alunos da nossa escola. E a gente lá
entrou na casa que tinha algumas crianças, aí eu pedi para a criança dar um conselho para os nossos filhos. E aí doeu. Às vezes você fica achando que o seu pai é chato, que ele está te batendo, mas é bom demais ter um pai. É bom demais ter mãe. Seja grato. Eu fiquei voltando lá meia hora de volta, só perguntando, o que vocês acharam? E aí a gente foi tratando item por item, né? E a criança que estava lá no abrigo falando, sejam gratos pelas coisas que vocês têm. Por ter um papai, né? Por ter uma mamãe. Foi muito massa. Tem uma irmã tímida, que é a da incerteza, pessoa que tudo é incerto. Incerteza, fruto do medo. Mentira, é a irmãzinha desonesta do medo. O que é mentira? Pessoas inseguras. De novo, vem da onde? Do medo. A desculpa, que é a irmãzinha da moda. Desculpa para tudo. Não encara a verdade, fica dando desculpa. E a solidão. Todo medroso acaba ficando sozinho, é incrível. Eu chamo ela de a irmã beata. Você imagina, todas essas irmãs, elas, só de ter um componente chamado medo no seu cérebro operando e jogando isso em todas as 37 trilhões de células, você não prospera. Por que eu tenho no meu coração a vontade de abrir seu cérebro em relação a isso? Porque se a gente deixar de ser um povo que tem medo, a gente vai explodir. Nós temos a melhor planta da natureza no mundo, que é essa planta chamada Brasil, planta geométrica. Um lugar onde a gente pode produzir tudo e ficar muito próspero. Só que a gente tem medo. Eu lembro o dia que me contrataram para dar uma palestra em Las Vegas. E eu não sei explicar, cara. Eu não conseguia falar nada em inglês na época, uns 4 anos atrás. E aí eu estava muito preocupado, muito com medo mesmo. Pensando, cara, os caras vão me desvalorizar, porque eu vou falar em português e os caras vão traduzir. E eu não sei te explicar, fiquei inseguro. Subi para falar, tinha um monte de banqueiro, um monte de gente graúda lá de Las Vegas. E eu comecei a falar, meu coração ruim, eu com medo. E aí eu parei e pensei, tem alguma coisa errada aqui, mano. Será que eu estou assim porque esses caras é americano e eu sempre achei a vida inteira que americano é mais importante que a gente? Será que eu estou assim porque isso pode me atrapalhar também? Eu não vou dar meu melhor aqui, eu vou ficar com medo. Eu estava realmente com medo. Pensei, eles não vão, o americano não vai ter paciência de esperar o cara traduzir. Aí foi muito massa. Eu tive uma sacada que foi digna de filme. Eu falava e o tradutor, ele ficava impressionado com as coisas que eu falava. E eu falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou falar coisas que impressionam o tradutor, porque o tradutor ficava assim, wait, oh my gosh. Ele não traduzia simultaneamente. Ele ficava chocado com a minha fala, aí ele surtava primeiro, para depois traduzir. Aí eu falei, pronto, olha o que veio na minha cabeça. Americano e brasileiro têm um cérebro igual. Por que eu estou preocupado com eles? Aí eu estava falando nada com nada ali, eu comecei a falar, quer saber, mano, cabeça de brasileiro e de americano é a mesma coisa. Apesar que um povo medido com o outro, o americano tem a produtividade 2,5 vezes maior que a nossa, tá? Chocante, né? Aqui nós temos 30 dias de férias, o americano tem 10. Aqui tem 30 dias, mas 18 feriados. Que é complicado. Mas vai dar certo, uma hora esse negócio vai mudar. E aí eu lembro da mudança de atmosfera que aconteceu, porque eu falei, quer saber, mano, eu vou surtar a cabeça desse cara. E eu comecei a falar só trem doido, o cara não conseguia traduzir simultaneamente, porque ele ficava, oh shit, ele ficava louco. Ele falava tanta coisa para mim, ele falava, cara, que loucura que você está falando. Aí o povo, os americanos, começavam a ficar batendo na perna, para mostrar o trem. E gente ficando em pé, vai, traduz. Aí eu falei, mano, eu descobri como é que faz para virar o jogo. Eu descobri uma coisa do Messi também. O Messi, todo mundo entrevista ele e fica pedindo para ele falar em francês, falar em inglês, ele só fala a língua dele. Ele é o maior de todos os tempos, né? Eu acho que mesmo sabendo falar um pouco de inglês e mesmo aprimorando, acho que eu vou tomar a mesma medida dele. Se quiser ouvir, vai ouvir em português, que é a minha língua, vocês vão ter que engolir o português. Eu sugiro que todo mundo aprenda inglês e mandarim, viu? Acho que a moda vai ser mandarim daqui a 10 anos. Acho que era bom você aprender mandarim. Você se desenrolar no mundo inteiro. Mas eu achei bonito esse negócio do Messi. Aí eu vi vários vídeos dos caras, fala merci beaucoup. Aí ele, graças.
Ele não fala. Ele decidiu falar só a língua dele. Eu achei isso absurdo. É a tal da valorização. Por que você tem medo? Medo de desgaste, medo de gastar energia, medo da morte. Esses medos são bloqueadores da prosperidade. Você quer prosperar, sim ou não? Anota a atividade, lista tudo que você tem medo. Medo de crítica, medo de confronto. 2 tipos de medo que deixam qualquer pessoa pobre. Um dia eu fui falar para o meu pai um negócio. Falei para ele: pai, você prefere ser o Nelson Piquet ou o Ayrton Senna? Aí ele não é bom, ele é muito rápido no gatilho. É claro que o Nelson Piquet. Aí eu falei: por quê? Porque o Nelson Piquet está vivo. Eu falei: eu prefiro ser o Senna. Nada contra o Piquet, que eu acho ele autêntico, eu gosto demais dele, eu acho ele muito fera. Inclusive o genro dele está igualzinho ele na Fórmula 1, o Max Verstappen, né? Mas sabe o que é o detalhe, cara? Se você cumprir aquilo que você tem que fazer, você não precisa ficar fazendo hora extra aqui na Terra. Você não precisa ficar com esse medo todo. A gente tem autonomia de 1.051.200 horas, mas depois de você ter comido esse tanto de salsicha, beber Coca-Cola, fazer esse tanto de coisa, você não vai chegar no final mais de 1.051.200 horas. Essa circunferência abdominal sua vai dar problema cardíaco, esse excesso de açúcar no seu organismo, esse tanto de coisa vai te cauterizar e você não vai chegar no final do negócio. Não precisa ter esse medo de morrer. Vai morrer mais cedo de qualquer jeito. Estando no Brasil, a chance de morrer é mais rápido. Porque a média do brasileiro é 74 anos. E em 2027 não tem dinheiro para a Previdência, vai ter que arrumar alguém para fazer uma mágica. A gente está com muitos problemas aqui no país, certo? O que você precisa fazer? Você precisa resolver a sua vida, aumentar a sua longevidade. Não fique esperando o governo arrumar a sua vida, que nenhum governo nunca vai mudar a sua vida. Vou dar uma dica para vocês. Vários de vocês estão se matando com as empresas que têm, estão deixando de desfrutar. Quem não desfruta vai morrer mais rápido. Tem que desfrutar. Tem que curtir a vida doidado. Mas não tem dinheiro para fazer os três que você faz. Faz os baratos. Vai jogar baralho todo dia, pelo menos. Os caras, eu não posso ser Iron Man, então pelo menos vai correndo. Está sem tênis, vai descalço. Corre na grama. A prefeitura tem grama para todo lado. Corre no canteiro. Mas não arruma desculpa, cara. Você vai se ferrar nessa vida. Você não vai conhecer seu potencial máximo. Sabe o que é a pior parte? Não fique ofendido. Mas se você não quiser prosperar e não quiser largar esses medos, eu não estou nem aí. Mas eu fico tão chateado pelas milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas através de você. Eu falo isso para todo mundo que está perto de mim. Eu falo: cara, nem é por você, cara. Você poderia se ferrar aí e fazer o que você quiser. O problema é que tanto de gente está esperando uma libertação através dessa boca fedida sua que não abre. Um tanto de gente só vai acreditar no progresso depois de ver um bobo igual você prosperando. Você imagina o tanto de gente que prosperou depois de me ver prosperando? Você imagina o tanto de gente que restaurou família? Você imagina o tanto de gente que liberou perdão? Um tanto de gente que pagou dívida? Um tanto de gente que fez umas doideiras? Tudo porque eu resolvi me posicionar, transbordar e abrir a boca. É muita gente. Às vezes penso direto, às vezes não, direto. Direto vem na minha cabeça assim, ó: bora parar. Sai dessas redes sociais aí, vamos Suíça. Comprar umas vaquinhas com sino e zerar ali, acabou. Rapaz, se não fosse um reino e o jogo fosse capitalismo, eu já tinha feito esse jogo e sumido. Sumido. Eu ia criar um storytelling que eu ia fugir para uma ilha, mas eu ia para a Suíça mesmo. Para quem não sabe, os ultra ricos do Brasil, tudo tem casa na Suíça. O pessoal mais que ficou rico ultimamente é casa nos Estados Unidos. Mas a Suíça, onde os caras é rico mesmo, do Brasil, está todo mundo lá. Cara, se não fosse pelo reino, eu não estava nem aí mais para esse jogo. Zero. Você gasta a sua energia para ter o dinheiro, depois você usa esse dinheiro para comprar remédio? Que loucura que é essa? Tem medo de morrer e também tem medo de viver? Morrer nós já vamos, então viver tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório viver. E viver é diferente de estar vivo. Tem gente que está só respirando, tem gente que está curtindo a vida doidada. Eu estava fazendo churrasco lá na escola, a gente faz toda terça-feira com os pais dos alunos. Você não foi, Genaro?
Foi bom, fizemos um campeonatinho nas quadras. Foi doido. Você estava lá, né? Tá, os cavalos estão amansados lá na escola agora? Dominaram? Aí sim. E aí toda vez, todo mundo fica espantado, porque eu queria um churrasco às 6 horas da manhã. Das 5h45 o fogo está pegando, os pais chegando. E todo mundo, não acostuma, né? A gente joga desde dezembro, né, Evandro? Né, Antônio? O cara está muito no gol, hein, Antônio? E aí até hoje, a gente chega lá, é terça sagrada dos pais. Aquela carnona saindo naquele ângulo e fica todo mundo olhando. Mano, o que eu estou comendo churrasco às 6 horas da manhã? É chocante. E aí sempre lembro eles, olha que trem top. A gente não perde nem um dia à noite e a gente não precisa de marcar um churrasco em outra data. Nosso negócio é 6 horas da manhã, ninguém enche nosso saco. Mano. E a gente joga nosso futebolzinho, lê a Bíblia, ora e discute sobre paternidade toda terça-feira lá com os pais da escola. Todas as terças-feiras. É uma comunidade muito forte, a Marshalls. E aí você pensa, por que as pessoas não fazem coisas extraordinárias? Porque elas têm medo do que os outros acham. As pessoas têm medo. Tipo, como que você vai fazer um churrasco às 6 horas da manhã, mano? É a mesma coisa de fazer meio-dia, cara. Só que as pessoas, elas falam, não, mas ninguém está fazendo, então eu sou o primeiro. É só isso. Vai lá e faz. Você tem medo de ser ridículo, e eu vou te dar um código. Se você não for ridículo, você não vai conhecer o extraordinário. Quem não for ridículo, não vai conhecer o extraordinário. Todos os ridículos criaram as grandes invenções da Terra. Um falou, eu quero voar. O outro falou, não dá para você colocar um negócio que é mais pesado que o ar. É a mesma teoria que não dava para pôr um navio, cara. Para de falar que não dá. Quando você fala que não dá, significa que você não faz parte desse movimento. Cala a boca. Para de encher o saco. Quando eu comecei a ajudar lá na África, eu lembro de um cara do assentamento onde a gente está construindo as casas, ele chegar e falar assim, aqui ninguém muda. Isso aqui é uma terra amaldiçoada. Ele achou que ele ia pôr pressão em mim com aquela fala. Falei, deixa comigo. Vou tirar esse espírito de dentro de você também vai prosperar, você vai assentar tijolo aqui. O cara vinha falar, pode ir embora, isso aqui é amaldiçoado. O nome do lugar, quando eles deram, o nome do lugar é de maldição. O significado do lugar é terra que não deu fruto. Aí eu troquei uma ideia com as pessoas que moram lá, vamos trocar o nome? Eu falei, não vamos trocar o nome não, vamos ressignificar para o diabo ficar assombrado. Tem um significado do antes e o significado do depois é uma prosperidade absurda. Lá está tipo virando um condomínio fechado perto dos outros lugares lá em Angola. Tem tudo. Né? Tem uma luta para terminar aquele trem lá. Mas eu fiz o compromisso. A gente está em alguns países, mas eu fiz o compromisso. Só deixar aquele lugar em Angola quando construir a última casa. Eu vou te falar, poderia resolver em um ano, pegar meu dinheiro, eu poderia pagar e resolver. Mas é muito mais bonito ver eles fazendo. Eles pegando barro, fazendo tijolo, construindo a casa. Né? Você esteve lá, né, Wanda? Você não foi, não? Nós vamos lá, abrir uma plataforma internacional na África, lá em Angola, e a gente até ia esse final de semana, acabei não indo. Aconteceu lá o segundo método IP em Angola. Em breve a gente vai estar aí. Um beijo para os angolanos e para todos os irmãos africanos. Vou abrir para perguntas aí sobre medo. Até liberar os microfones aí. Abre o modo perguntas aí no YouTube. Quem estiver assistindo em outra plataforma, no YouTube é mais legal. No YouTube eu leio as perguntas, tá bom? Eu não sei por qual motivo, mas a galera fica congelando qual que é o motivo de vocês travarem, desativar os comentários do Instagram? Vocês estão censurando os capeta aí ou não? Não, moço, deixa o povo falar o que quiser. O problema é que fica uma putaria danada, né? Nego falando que vai suicidar, o outro pedindo pix, é a loucura. Pablo, qual o seu medo? Ser presidente do Brasil. É o maior medo que eu tenho hoje. E da Carol também. Tem gente que tem medo de doença, tem medo de ficar desempregado, tem gente que tem medo de prova, medo de tanta coisa. Deixa eu te falar. Fica com medo não, senão você vai ficar atraindo isso. Foca a sua mente para você ter um propósito. Ednilson, qual o pior gatilho que ativa o medo? A ignorância, sem sombra de dúvida. 2, a alienação. A alienação, por exemplo, o povo fala, se fizer isso que é errado, vai para o inferno.
Isso deixa qualquer um doido. Ah, Elias, se você fosse presidente do Brasil, quais seriam os projetos que você faria para ajudar o povo? Eu vou falar ano que vem na campanha. Como ter coragem de se endividar para crescer se o Brasil está quebrado. Então, se a gente desistir de investir no Brasil, ele vai quebrar mais ainda. Financeiramente, hoje a gente está pior do que quando a gente foi para a rua tirar a Dilma. Eu não sei porque que vocês não fizeram nada ainda. Eu estou te falando que eu sei porque aonde o dinheiro está, ele não está mais. Ou seja, fuga de capital como nunca aconteceu na história do Brasil. Isso vai chegar lá na ponta do emprego. Estou vendo ninguém falando de industrializar o país. Estou vendo ninguém falando de inteligência artificial aqui. Estou vendo ninguém mudando a mentalidade do povo. Estou vendo, não. Esse aí vai dar uma treta gigante. Estou vendo a China engolindo os Estados Unidos e não estou vendo o Brasil saindo protagonista em nada. Estou vendo aumentar os gastos públicos, não estou vendo recuperação fiscal. Acho difícil isso aqui dar certo. Loucura. Pergunta. A verdade é que gostar são pontos em comum que a gente tem com as pessoas. Então, às vezes, a pessoa não sabe todas as listas, a sua lista de coisas que você gosta, que são pontos em comum com ela. Então, por exemplo, você gosta de Jesus, a pessoa gosta de Jesus, tem um ponto em comum. Você gosta de família, a pessoa gosta de família, tem 2 pontos em comum. Você gosta de brincar, a pessoa gosta de brincar, ponto em comum. Você gosta de qualquer assunto, uma música, o que é gostar de alguém? É a multiplicação desses pontos em comum. Agora, tem pessoas que elas são inseguras, elas não têm a sua identidade ativada, elas sofrem muito dentro de casa e elas chegam num ambiente, por exemplo, escolar, que é descontar nas crianças. E as inseguranças delas, ai daqueles que cruzarem o caminho dessas pessoas. E aí a imaturidade de uma criança e não entender que a ofensa do outro é sobre ele e não sobre você, afeta e bloqueia emocionalmente uma pessoa. Então, garoto, você com 12 anos, fazendo uma pergunta dessa, eu fico muito feliz. Fico muito alegre, muito contente, porque você pode olhar para a pessoa que às vezes tem comportamento de não gostar de você e ela está pedindo ajuda. Ela está falando loucuras ou se opondo a você, mas na verdade no coração dela ela está pedindo socorro. Toda vez que eu vejo uma pessoa gravando um vídeo falando mal de mim, que é tipo uns 20 por dia no YouTube, eu olho bem no olho da pessoa e sinto o tônus vital e falo, tem uma alma gritando e pedindo ajuda. Tem alma que está perturbada, tem gente que está em burnout, tem gente que está indo para o inferno, a pessoa vê eu e fica doida. Então, não leva como ofensa pessoal quando uma pessoa achar que não gosta de você. Ou ela não te conhece, ou é certeza que ela não se conhece. Porque você parece uma menina muito meiga. Eu acho dificilmente uma pessoa vai falar que não gosta de uma pessoa como você. Então, ou a pessoa não te conhece ou não se conhece. Então, a partir de agora, quando você se deparar com uma pessoa que você acha que não gosta de você, vira o olhar. Ela não está falando mal de você, ela está falando dela. Tá? E cada um tem a vida que merece. E não fala isso para ela, mas faça perguntas para ver se ela precisa de ajuda. Se ela conseguir ter essa consciência, ajuda. Não fica com ofensa para você, não. Ela não está falando de você, não. Ela está falando só dela. Sempre o crítico, ele fala dele mesmo. Tá bom? 15 amanhã. Vou te explicar Parabéns. como é que se blinda emocionalmente disso. Vou te dar outro indicativo. O porquê que eu parei de assistir televisão. Porque uma informação negativa, 5 minutos de exposição à informação negativa no cérebro, diminui 5 horas da imunidade cerebral. Cuidado com o que você assiste. Então, você quer baixar a imunidade do seu cérebro, fique exposto à negatividade, a loucuras. Eu falei que teve gente que pegou Covid pela TV e todo mundo ria. A pessoa ficava assistindo, ao assistir ficava desesperada, o desespero abriu um canal no cérebro para baixar a imunidade da pessoa. E o que deixa você forte como um touro é a imunidade. Lembra disso? Sim. Ou seja, tudo que a gente tem de comportamento tem a ver com bloqueio. Acho que a coisa mais barata do IP são os drivers. A pessoa acha que é caro, mas na hora que ela descobre fica barato. Os drivers mentais e os bloqueios. Se souber conduzir essas duas frentes do cérebro, você explode. Então todo tipo de comportamento foi gerado por um bloqueio. E o que é o bloqueio, para vocês saberem?
O bloqueio é uma prova de amor do cérebro. O cérebro não é maldoso. O cérebro te coloca um bloqueio para você não repetir aquela merda que você fez. Por exemplo, alguém te zoou, te destruiu numa sala de aula, e hoje você tem bloqueio de aprendizagem. Alguém que tinha autoridade sobre você, bateu muito em você, quando você estava fazendo tarefa e tudo, isso ficou impregnado em você e você não conseguiu. Então, se você não desbloquear, você não aprende. Você tem escassez, não prospera com escassez, tem que tratar, cara. Eu vou falar uma coisa do fundo da minha alma, tá? Escassez é análogo, é comparado a câncer. A escassez não te deixa num nível, a escassez vai te comendo até tomar tudo. Por isso que pessoas tão normais, elas começam a perder as coisas. Porque a escassez vai tomando. Tem que ser guerreiro com isso, tem que sair disso. Tem que desvencilhar desse espírito de miséria. A terra não tinha escassez, né? Até a queda do homem. Então, não tinha esse ataque contra a natureza. A escassez é simplesmente na desobediência, no não desfrute, a terra entrou em colapso. Quando Paulo fala lá em Coríntios, acaso você não sabe que vocês julgarão os anjos, falando para os reinantes? Entrou de tal forma em colapso que até os anjos caídos lá com a tropa do anjo de luz lá, a gente vai julgar anjos porque eles não deram conta de fazer a gestão natural de algumas coisas da natureza, né, da terra. Então, a queda de Lúcifer e os anjos caídos e a desobediência geraram um prejuízo no carbono aqui na terra. E esse negócio, a gente já nasce com isso. Então, é um recurso adâmico, está no DNA. A gente tem que pegar e desvencilhar disso, ativar. É como se a gente fosse feito, mas precisa ser configurado. Pensa num carro que uma fábrica poderosa construiu todos os carros. Só que, sabe aquela primeira vez que você compra um computador, você tem que configurar o Windows, você tem que configurar o iOS, aquela coisa? Esqueceram de contar isso para a humanidade. Você tem que configurar o sistema operacional. Já vem com bug, já vem com vírus, já vem com tudo. Você tem que configurar e resetar ele e deixar ele do jeito que é para cumprir o propósito. Todo mundo é bomba nuclear, só que não sabe. Está com a ogiva tudo desligado, os fios tudo cortado, painel desligado. Esse é o problema. O seu passado. A síndrome do impostor é que se uma pessoa, todo aluno meu, em um ano fazendo um pior ano, ele começa a ter um pequeno resultado, ele sente isso. É normal. O que é? Uma pessoa para chegar num patamar, por exemplo, de 1 milhão, ela leva de 10 a 20 anos, uma pessoa normal no Brasil esforçada. Você puxar isso para 6 meses, você vai ter automaticamente a síndrome do impostor. É como se você estivesse vivendo uma vida que não é sua. Uma pessoa para ficar famosa do nível global é um negócio que leva 100 anos. E aí, né, tem poucas pessoas que conseguem entrar na cabeça de todo mundo. Você vai sentir essa síndrome, porque seu cérebro, ele calcula o seu passado e fala, cara, pelo seu passado não dava para fazer isso aqui. Mas é porque você apertou os botões certos, acessou os lugares certos, e aí você deu uma guinada, uma aumentada de energia que seu cérebro não acha justificativa. É como se você saísse para construir uma casa e construísse um prédio de 30 andares, seu cérebro pira. Porque pelo seu passado ele não tem argumento suficiente para falar que você tem esse nível de autoridade. O que você tem que fazer? Dar risada, estruturar esse crescimento para ele não cair e não parar de transbordar, porque cada resultado que você tem aumenta a sua autoridade. Síndrome do impostor é crescer rápido. Outra coisa que detecta a síndrome do impostor, essa geração é uma geração especialista. Então, depois da Revolução Industrial, as pessoas, as indústrias precisavam das pessoas para operar as máquinas. A Revolução Industrial e Empresarial criou esse sistema de faculdade para treinar as pessoas para trabalhar para as empresas. E o governo financia isso porque o governo fica com o imposto das empresas e com o imposto dos trabalhadores. Então, parece que o ensino, por exemplo, do Brasil e do mundo é pautado para você ter aquele tipo de emprego, só que os empregos vão deixar de existir, certo? Não é o governo que criou, foi as indústrias e as empresas que criaram os empregos. Na teoria do cérebro, a configuração humana ficou com a teoria especialista. Você aprende uma coisa e vive uma coisa a vida inteira. Então, tem uma indústria da medicina, uma indústria de cada área. Então, a pessoa, ela começou a colocar na cabeça que ela é especialista daquilo, ela fica 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos fazendo aquilo. Segundo o motivo que dá a síndrome do impostor, a pessoa
flutuar na área que ela não é especialista. Por exemplo, o povo vive pegando no pé de gente que é mentor. Ah, mas como que você é mentor se você não fez isso? Aí eu te faço a pergunta: quem foi professor dos astronautas que foram a primeira vez para o espaço? Fazer o quê? Se você aprender física, você tem que ir. É esse que é o problema. A indústria, a empresarização mundial criou as faculdades e os cursos profissionalizantes, e o nosso modelo escolar é para vocês operar a máquina. Qual que é a lógica de na escola hoje ensinar Bhaskara sendo que tem inteligência artificial para fazer isso? Zero sentido. Antes que não existia, já não tinha sentido. Hoje já não tem sentido nenhum. Não faz sentido isso numa escola. Não faz sentido. Esse é um absurdo a teoria de colocar o cérebro para pensar uma coisa só. Então, ou você cresceu rápido demais, ou você está trafegando em área que diverge a sua especialidade. Aí o cérebro entra em pane mesmo. E para vencer é não parar. Entendeu? A gente não vai conseguir ter genialidade em tudo. Não vai. A gente consegue ter genialidade em algumas e poucas áreas. As demais eu posso governar, as demais eu posso ter acesso. Não queira fazer tudo também muito poderoso, que eu desconheço a pessoa que dá conta de fazer tudo. Eu gosto de aprender para não depender, que é um driver mental. Aprenda para não depender. Mas, cara, esse negócio de síndrome do impostor, o que eu conheço de gente que explodiu, 100% tem. É como se o cérebro cobrasse uma fatura por não ver fundamento desse crescimento. Falando sério, não vai dar errado, cara. O seu medo é que vai dar errado. Foda-se. Tem que dar errado, senão não cresce. Bora aprender a andar? Vamos. Vai ter que cair, ué. Tem gente que quer fazer as coisas, quer ser perfeito em tudo, é bobeira, cara. A natureza não contempla isso, não. Mesmo que dê errado, irmão, vai, porque sua alma está gritando querendo isso. Entendeu? Fechou, obrigado. Falou. Aí manda o corte agora para sua mãe. Meu filho, você não precisa disso. Fica aqui, você está estável, você está seguro. Para quê? O país está ruim. Não é? Mas já foi agora. Próximo. Boa noite. Quem não tem desafios não precisa da fé. Ninguém tem fé para acordar amanhã, ninguém tem fé para comer. Você tem fé para fazer as coisas que estão no próximo nível. E muitas pessoas dão esse argumento. Muitas pessoas dão esse argumento aí, pega para ele lá. Vou te dar esse livro aqui. Muitas pessoas dão esse argumento da família e deixam de ser ousadas por conta dos filhos. Eu vou fazer um exercício que eu gosto. Você sentado na cadeira de balanço, quando você tiver uns 80 anos, e seus filhos falando tanto que você foi fracassado, você não teve coragem de fazer aquilo que você deveria ter feito. Por ter filhos é que eu sou ousado. Por ter filhos é que eu fui pau na máquina. Porque se eu não tivesse, eu ia ser um pródigo. Eu não ia querer estar de patrimônio se eu não tivesse filho. Eu não ia querer ter essa vida que eu tenho se eu não tivesse esposa. Eu ia ser um destruidor de dinheiro. Mas por causa deles eu trabalhei pra caramba. Quando eu falo trabalhei, é no passado mesmo. Porque comparado com o que eu fazia, zero. Não tem nem 1% de trabalho perto do que eu fiz para chegar até aqui. Vai chegar uma hora que o foguete chega no espaço sideral, aí é só desligar a turbina e deixar orbitar. Então eu estou em órbita agora, mas eu paguei caro por isso. Muito tempo fora de casa para chegar nesse nível. É por eles que eu faria. Cara, tem 3 classes, você vai aprender isso lá no IP. As 3 classes do propósito: número 1 é o original, que é governar sobre todas as coisas. O 2 são as ressignificações. E o 3 são as decisões que você toma. O propósito de todo mundo, simples: governar sobre todas as coisas é um resgate da humanidade. Tudo que você faz tem que ser para servir os outros. Então você pode alegar: não fiz pelo medo, não fiz pelo despreparo. De todo jeito, você está correndo a prosperidade. Porque quanto mais você reforça suas ressignificações, mais calibrado, mais potente você fica no seu propósito. Quanto mais decisões contundentes, daquelas que gelam a barriga você toma, mais poderoso você fica no seu propósito. Então tem coisas que você faz que às vezes parece prejuízo, só que vai te amadurecer. Por exemplo, eu não consigo ver o mundo igual a maioria vê. Então, a gente é uma sociedade que quer arrebentar com todo mundo. Deu destaque, pau na pessoa. Então, cara, o despreparo é fruto de quem não obedece rápido, que é normal.
O despropósito e a falta de calibre de um propósito é de quem não ativou a identidade, porque quando ativa não quer saber, vai embora e tem que ser feito. E a dica que eu dou para todo mundo que me assiste aqui agora é que se você tem uma ligação comigo e percebe que eu carrego algo que é seu, se aproxima de alguma forma. Cara, é o seguinte, se você for pensar na teoria de tipo, eu preciso proteger a casa e não crescer e ficar nisso, você está desprotegendo a casa, porque tem muita coisa que a família precisa e você não vai conseguir fazer. O que você tem que fazer, eu fiz isso lá em casa, tá? É fechar um acordo com a sua esposa e fechar um acordo com seus filhos. Para eles. Você vai ter que pegar a lei da semeadura e da colheita. O que é? Quantos aqui gostariam de ter muito dinheiro para nunca mais olhar para a conta bancária preocupado? Levanta a mão, gostaria? Vocês querem saber como é que faz isso? Tem que dar o dinheiro que tem hoje. Semente para colher. Gostaria de ter tempo de qualidade, sim ou não? Sim. Tem que dar o tempo de qualidade hoje. Eu não estou brincando, isso é a natureza. O dinheiro é o que eu quero, a semente é dinheiro, o dinheiro tem que ser aplicado. Sugiro. Eu queria ficar rico. Quando eu era adolescente, eu pensei, cara, eu vou comprar um lote, eu vou construir, e é isso que vai ficar rico. Confia no que eu estou te falando. Eu já tive a mentalidade errada e consegui acertá-la no caminho. Estava sem microfonia, aperta Ctrl Z no que vocês fizeram aí para mim. O que eu sugiro que vocês façam? Ao invés de querer a casa própria, faz a casa própria, que é seu cérebro, ser decorada primeiro. Cuida da sua casa mental primeiro, porque é ela que vai fazer você morar em outra casa sem ser financiado. Eu tinha um sonho. Qual que era o sonho? Eu morava com a minha mãe e meus pais separados. Eu morava com a minha mãe, eu falava para ela, eu vou te dar uma casa, nós vamos comprar uma casa. E aquilo me perseguia. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi fazendo um show. Eu comprei um apartamento à vista para minha mãe, e minha mãe morou nesse apartamento. O que acontece? Enquanto eu não fiz isso, eu não quietei. Primeiro dinheiro que eu ganhei fora de salário, que foi fazendo negócio, eu comprei um apartamento para minha mãe. Então isso deve ter... Caramba, tem 17 anos que eu comprei esse negócio para minha mãe, pra você ter uma noção. Eu ganhei meu primeiro dinheiro fora de show, fora de salário, primeiro negócio. Eu ia comprar uma caminhonete e eu dar o apartamento para minha mãe. Falei, a caminhonete vem depois, eu vou dar o apartamento para ela. Eu dei o apartamento para ela, Carol alinhadaça comigo, falou, é isso que você sente no seu coração? É. Depois eu não fiquei lutando para comprar minha casa dos sonhos. Eu lutei para investir tudo na minha cabeça e na cabeça da Carol. Experiência, estudo, viagem, conhecimento, destrave, tudo. Quando a sua cabeça cresce, suas decisões mudam. As nações desenvolvidas, as pessoas não querem ter casa própria. Um pobre desejar ter a casa própria a todo custo é sinônimo de insegurança de uma nação. As nações desenvolvidas, as pessoas querem morar de aluguel em bons lugares. Só para você saber, tá? Elas não querem de cara, eu quero comprar casa própria. Não quer. Eles querem morar em bons lugares de aluguel, potencializar a vida para gerar renda primeiro. Se você fizer o inverso, a casa própria não é ilegítima, mas ela não poderia vir primeiro. Explico. Olha lá. Você está me ouvindo aqui agora. Só fazer uma enquete aqui. Quem aqui sente uma vontadezinha pequenininha de mudar aqui para São Paulo, para Alphaville? Levanta a mão. Presta atenção nessas mãozinhas. Levantaram aqui uns 30, levantaram a mão. No auditório aqui, tem centenas de pessoas. Levantaram a mão. Só que sua casa é financiada há 30 anos. Aí você fala, não, como é que eu vou? Eu amarrei minha alma numa casa financiada de 30 anos. Isso é um impeditivo para você tomar decisão de deslocamento geográfico. Então, o que você tem que fazer para crescer rápido é trocar a ordem das coisas que você tem que comprar. Compre o conhecimento primeiro, compre a sabedoria. Lá em Provérbios 4:7 fala assim, ó, desse jeito, acha essa versão aí para mim e coloca aqui na tela. Vende o que tem para comprar sabedoria. A sabedoria é prática, gente. A sabedoria não é um negócio de pó atmosférico. A sabedoria não é nuvem que Deus joga na pessoa, não. Sabedoria é prática. Ou prática de intimidade com Deus, que é a sabedoria vertical, ou a sabedoria horizontal. Então, ao invés de você ficar sonhando em ter um carro, uma casa e uma chácara, que é o kit do brasileiro, carro, casa e chácara, você vai fazer o quê? Você vai cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Potencializa os três.
Fica forte nisso. Vai mudar tudo. Que eu vou fazer? Eu sugiro que você não abandone o sonho de ter sua casa. Eu sugiro que você cuide da sua casa mais importante, que é seu corpo primeiro. A sua mente e seu espírito. Se esses três estiverem alinhadinhos, você vai pirar a casa que você vai morar nos próximos 5 anos. Depois dos próximos 10 anos. Eu estou te falando, você vai ficar surtado. Se você inverter a ordem, vai funcionar. Se você ficar nessa bobeira de minha casa, minha vida, você vai ver onde você vai parar. Cresça como pessoa. Fala assim comigo, eu vou crescer como pessoa. Então coloca isso na sua cabeça. Eu tinha um sonho, eu sugiro que você tenha uma metanoia hoje. Não tenha medo, diz o Senhor. Mais de 300 vezes na Bíblia tem não temas. Não temas. Não precisa preocupar com o dia de amanhã. Não precisa ficar preso no dia de ontem. Mas produza, desfrute e transborde no dia de hoje. Foca na sua vida. Vá cuidar dessa vida sua. Quem quer ter uma vida equilibrada não consegue explodir. Vocês têm que saber disso. Não, eu quero equilibradinho aqui. Não tem energia. O que é? A gente tem 12 áreas na vida. Essas 12 áreas na vida, eu preciso de pegar a energia das 12 e focar em uma. Então eu preciso sacar a energia de outras áreas e focar em uma de forma sinérgica e dar tudo para aquilo ali explodir. Depois, vou dar um exemplo, eu até ensino isso no IP. Eu sugiro que você comece pela inteligência emocional, a área almática. Você aguentar mais porrada, ser mais resiliente. Se você resolver emocional e o emocional vingar, ela começa a retroalimentar as outras áreas. Então o emocional é mais forte que tudo. Eu ouso falar que a área emocional almática, ela é mais poderosa para a prosperidade de uma pessoa do que a área espiritual. Vou explicar por quê, apesar de muita gente ficar assim, né, na hora que eu falo isso. Porque eu conheço muita gente espiritual que não aguenta tranco nenhum. Mas ela é carregada de poderes, de unção, de tudo, mas ela chora numa crítica. Agora a alma forte, você obedece causas espirituais com mais facilidade. Você aguenta trancos mais fáceis. Os trancos mais difíceis de forma mais simples. E um corpo forte também, né, que é o cavalo da sua alma, tem que ter força nesse cavalo aí. Então eu sugiro, cara, você só vai perder o medo depois de perder a ignorância. Só vai perder o medo depois de perder a alienação. Às vezes um ambiente pode estar nutrindo esse medo. Se você sair desse ambiente, já perdeu o medo também. E tem um remédio que cura qualquer alma, chama micro-resultado. Se você tiver micro-resultado diário, você vai chegar em qualquer resultado que você se propôs a fazer. Então, com medo ou sem medo, dá para ir. Agora, os resultados vão dando autoridade. Eu falo para os sócios. Fico vendo um cara muito tempo com o carro, falo, mano, você não está se desafiando. Compra um carro aí para você sentir um gelo na barriga. Cada volante mais poderoso que você toca, você transforma o jeito que você se vê. Cada decisão difícil que você vai tomando, você vai mudando. Então, não precisa ter medo. Tem que ser pau na máquina mesmo e ir com ousadia e fazendo. E se der errado, tem que rir, ué. Não vai desistir nunca. Continua indo. Pega a parte boa da cultura brasileira. O brasileiro não desiste nunca. Só que ele não faz, né? Ele não desiste nunca, mas ele fica parado no mesmo lugar. Vai para cima. Todo mundo em volta. Alguém está pedindo médico. Fecha os olhinhos e lá vamos nós. Respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Que todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, estão aqui presencialmente, possam acessar a verdade do meu coração. Eu fui chamado para libertar um povo, para transformar a mentalidade de uma geração. E eu estou sedento para que generais do reino se levantem em toda a terra. Eu estou sedento por treinar pessoas, para treinar milhões de pessoas. Que essas pessoas desconfiem, que elas entendam aquilo que eu estou fazendo. Se você está com paciência, espera mais um pouco. Mas se a sua paciência acabou, chegou a hora. Se não for comigo, vai o mais rápido possível. Descobrir um método para ser mais rápido isso. Porque você prosperando, a sua boca vai abrir, você vai ajudar mais pessoas. Você prosperando, você vai amadurecer. Você prosperando, você vai dar uma vida melhor para os seus filhos. Você prosperando, você vai mudar uma nação.
Você prosperando, você vai fazer aquilo que toda a natureza geme, que é a manifestação dos filhos. Que você possa mergulhar naquilo que você foi chamado, que você possa ser obediente e que você não tome decisões porque é moda, mas o seu coração determina que é para fazer e você vai fazer porque seu coração está te guiando. Começa a mentalizar agora você tomando decisões, conectando com pessoas, investindo em experiência, mudando a sua mentalidade, se deslocando geograficamente. Você não é uma ameba, você não é uma árvore plantada num lugar. Você é um governante que se desloca no globo. Você é um ser eterno e a sua alma não tem medo, a sua alma não tem escassez, a sua alma não se preocupa com a morte, porque não há morte para a alma, não há morte para o espírito. O seu corpo vive com medo, porque você acha que tudo que você tem é seu corpo. O seu corpo é só uma máquina temporária, e o que você precisa é aquele 1 segundo de coragem. Quando o seu coração falar faça, faça. Se ele falar não faça, não faça. Começa a mentalizar uma aceleração no tempo. Uma aceleração do tempo. Como eu disse, a alma não importa com a morte, porque até as almas que vão para o inferno não vão morrer, elas serão atormentadas eternamente. O espírito não tem morte. Para de ficar encabulado com coisas que os incrédulos e os nécios se preocupam. Para de ter uma vida focada em coisas e faça a sua vida ficar focada em causas. Começa a viver uma vida que vale a pena, uma vida que transforma a gente, uma vida que serve pessoas num nível que você nunca projetou. É só você entrar no flow, é só você mergulhar nas águas do Espírito. Chegou a hora de você mudar sua mente, chegou a hora de você mergulhar em novas causas, chegou a hora de você ir para novos lugares, conectar com novas pessoas, ter novas ideias, novas ações, aumentar o nível de maturidade do governo, aumentar esse transbordo, aumentar esse autoconhecimento, aumentar essa explosão almática, aumentar essa explosão do Espírito. É chegada a hora. Fala com a sua boca assim, ó. É chegada a hora de prosperar para fazer o resgate da humanidade. Eu vou mergulhar numa transformação sem precedentes, e eu vou governar nessa geração. Respira, esfrega suas mãos e fala assim, ó: já é.